Porque tinha propaganda no ar na Globo da volta do Cacete Planeta. Então nunca... Como é que você vai imaginar que você vai entrar pra um programa que já tem tá propaganda no ar anunciando? E por que teve essa loucura? Porque imaginei, se tem propaganda, os caras já estão fechados, todo elenco. Foi a coisa mais louca do mundo, porque eu tava assistindo... Tinha um programa chamado Globo News em Pauta. Tem ainda esse programa. E me chamaram pra esse programa. E é um programa muito sério. Um programa 10 da noite da Globo News. Prime time da Globo News. E eu fui convidado pro programa pra dar uma entrevista de Dilma e de Gustavo. Ah, tá. Olha, então, assim, eu fiquei num programa Globo News seríssimo. Eu fiquei meia hora. Eu fiquei de Dilma. Tirei a maquiagem e voltei de Gustavo e ficava meia hora. Globo News, cara, que é o ouro da casa. Claro. E eu fui pra lá. E aí eu lembro que o Cláudio Manuel foi dar uma entrevista para a Globo News sobre a volta do Caceta e perguntaram pra ele, olha, o Caceta sempre foi conhecido sobre as sátiras dos presidenciáveis. O Bussunda fez o Lula, depois aí quando o Bussunda faleceu, o Fernando Ubert Henrique passou, alguém fazia. o Fernando Henrique, o Ubert fazia, o Devagar Franco era o Reinaldo quem fazia, todo mundo fazia um presidencial. Ele falou assim, quem vai fazer a Dilma? Aí ele falou assim, tem um garoto na internet, eu tava assistindo, tem um garoto na internet, chama Gustavo Mendes, e ele imita igual. E depois dele a gente não tem coragem mais de fazer. Cara, só fazendo uma parte aí, era uma coisa impressionante, velho. Era uma coisa assim, parecia que baixava o espírito, porque você era mais gordinho ainda, parecia fisicamente. Era uma coisa absurda, cara. Depois eu quero saber como que surgiu essa imitação, mas vamos aí. Aí os caras viram isso e falaram, tem que ser ele pra fazer a Dilma. Não falou que tinha que ser. Falou assim, a gente não tem coragem de fazer depois desse cara. A gente não vai fazer. E aí eu mandei uma mensagem, eu descobri o e-mail do Cláudio Manuel, mandei uma mensagem pra ele, pra poder entrar pro programa. Isso que eu vou falar, que eu nunca dei entrevista em nenhum lugar. Essa é a verdadeira história de como surgiu a Dilma, como eu fui pra Globo. Tá, você mandou um e-mail. Eu mandei um e-mail pro Cláudio Manuel agradecendo a citação dele. Só que ele não me respondeu. O que aconteceu? O Ratinho me chamou. Falou assim, a turma lá do Ratinho, o diretor dele, falou assim, a gente vai... Ele me chamou, tipo, numa sexta-feira, para ter uma reunião na segunda-feira, para na quarta-feira estrear, ao vivo. E ele queria estrear com a Dilma falando, a minha Dilma. Sei. Então eu ia entrar pro elenco dele. Cara, meu sonho era... Precisava ter um contrato. Não trabalhava, já morava sozinho. Eu saí de casa com 14 para 15 anos. Então, assim, eu sempre me virei. Quando eu tô indo pra reunião com o meu primeiro empresário, Alex Monteiro, aliás, um beijo pro Alex, que era no Stop. Eu indo pro SBT, a gente errou o caminho, a gente atrasou. A reunião eu lembro que a reunião era 11 da manhã. E a gente chegou lá tipo 11h10. Lá em... longe? Lá em Osasco, né? Que é o SBT. E aí eu cheguei pra reunião. Quando eu cheguei atrasado, o diretor falou assim, aguarda um minuto aí que eu vou te atender. Nesse aguarda um minuto, eu falei assim, Alex, me presta o iPad aí pra eu ver meu e-mail. Porque não tinha muita rede social, a gente só via e-mail, né? Quando eu atualizei o e-mail do Cláudio Manuel, dizendo assim, não assine com ninguém, não feche com ninguém. Estou no interior da Bahia, não tenho internet, não tenho telefone. Volto dia 27 de janeiro, a gente conversa. Mano. E eles já queriam que eu assinasse contrato para entrar no programa. Cara, e aí, velho? Aí o que eu fiz, eu mostrei pro Alex, eu falei, e aí? Aí ele disse assim, e aí pergunto eu. Eu falei assim, mas você, no caso, como empresário... Você tem que me aconselhar. É você quem tem que me aconselhar. Eu pago você pra tomar essas decisões difíceis. Exatamente. Não sei o que fazer. Quando aí chegou o diretor, eu só concordava. Eu tava nem ouvindo o que ele tava falando. Eu falei, então a gente estreia quarta-feira. Ok. Falei, então, eu tenho um show agora em Mongaguá. eu não posso assinar agora. Tem como a gente ir... E aí de lá a gente conversa, porque eu não tinha coragem de rejeitar o cara na frente dele, entendeu? Por que você foi até lá, né? E outra, e era uma incógnita, porque o Cláudio Manuel falou, não assina com ninguém, mas também não conversou nada. Meu irmão, eu tinha um show em Mongaguá mesmo. Ah, tá, pensei que você tinha inventado. Não, tinha mesmo. Fui pra Mongaguá, chegamos em Mongaguá e falamos, e aí, o que a gente faz? Não, vamos falar com ele que a gente não vai assinar nada em janeiro, que é as suas férias.
Boa. O Alex, já com uma visão de empresário mentiroso. Não, janeiro é suas férias se você não assina com ninguém. E não assina com ninguém. Então a gente deu essa resposta pra ele. Aí o cara mandou meio que um foda-se. Já não vai assinar agora, não vai assinar depois também. Ah, ele ficou... ficou claro. Lógico que ficou. E é o mesmo diretor até hoje. Gente boa pra caralho. Amo ele. E aí quando chegou, o Cláudio Manuel voltou, ele me ligou. E ele falou assim, eu queria encontrar com você pra uma reunião. Quando eu vou pra uma reunião com o Cláudio Manuel, estão todos os cacetas lá, os 5, né? Porra. E aí foi uma visão do céu, assim, porque eram os meus ídolos da vida televisão inteira. E caramba, porque o Cacete Planeta, os mais novos que nos assistem, não tem ideia disso, mas a nossa geração era uma geração assim, Cacete Planeta, terça-feira, quarta-feira, o assunto do recreio era o que rolou no Caceta, era tudo aquilo. Então, eu vendo aquela galera toda ali, e cara, eles já... E não era uma conversa pra me conhecer, eles já conheciam tudo meu, era uma conversa já me englobando no time. Porra. E aí já assinei contrato, então assim, realmente pro pessoal que debochou de mim, que era lá da turma do show do Tom, da época, eu não fui pra Band, mas fui pra Globo. Então, pau no cu dos seus filhos da... Sacanagem.